Olá, eu sou Samara Arvoredo, sou uma videomaker do meu grupo, que é composto por Cal e Lins, auxiliar, Kaique Castro, redator, Mohamed, debatedor, William, líder, e eu vou falar um pouco sobre uma central digital de alarme. O nosso grupo faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e está fazendo esse projeto em parceria com a disciplina de Sistemas Digitais. O problema proposto é que a gente crie uma central de alarme feito por meio do ATmega 328P. Essa central de alarme ela deve ter modos de operação desativado, ativado, programação, recuperação e pânico. E em cada um desses estados o sistema se comporta de forma diferente. Essa central é uma interface homem-máquina, né, que permite ao usuário ver status e configurações do sistema, e essa interface pode ser apresentada de várias formas, como em um display LCD. A nossa central de alarme ela consta com display LCD, como já falado antes, um teclado central para fazer para interagir o humano com a nossa central de alarme, LEDs para ativação, para sinalização, né, do modo de programação, modo ativo, a movimentação da zona 1, zona 2, zona 3. Possui um canal de entrada com sensores de presença, canal de saída para acionar uma sirene e usa um canal de comunicação, o ART. O protocolo ART é um protocolo de comunicação transmissor-receptor universal assíncrono. Esse protocolo ele é full duplex, ou seja, ele envia e recebe mensagem ao mesmo tempo, e com isso ele tem altas taxas de velocidade. O ATmega 328P possui um canal de UART, né, que ficam nos pinos PD0 e PD1. No caso, receptor e transmissor, respectivamente. Essa taxa de transmissão permite o envio de até 1.200 caracteres, considerando um cristal oscilador de 8 MHz. Na figura em questão, nós podemos ver um diagrama de comunicação ART definido no formato de mensagem que dá-se pelo registrador UCSR0C. E a habilitação do transmissor-receptor pelo registrador UCSR0B. Como vocês podem observar, aí ele tem a configuração baud rate, depois ele vai definir o formato, habilitar o transmissor, vai para o buffer, depois o envio de mensagem e o fim do envio. Essas três últimas fazem parte do transmissor. Nosso projeto também irá utilizar a comunicação em 2C. Essa comunicação é feita através dos pinos SDA e SCL do microcontrolador. Como vocês podem ver, nós temos aí um circuito em que nós temos duas resistências conectadas a esses canais que vêm do Arduino, e nós podemos ter mais de um dispositivo sendo controlado por essa comunicação. Agora eu vou falar um pouco sobre os periféricos que foram usados no nosso trabalho. Um deles foi um teclado matricial, como está ilustrado, né? Ele trabalha como se fosse uma matriz com botões. E aí, esse teclado ele é 4x4, ele possui 4 linhas, 4 colunas, claro, e 8 pinos para ligação com o ATmega. Aí cada botão está conectado a uma linha e uma coluna. Vamos também utilizar um expansor de portas PCF 8574 para trabalhar com o LCD. Ele tem também comunicação SL-SDA, ele usa também o protocolo I2C, e ele retorna 8 pinos para fazer essa comunicação, né, com o display.
Além do CI citado anteriormente, também vamos utilizar outro CI, o DS307, para fazer o real-time, para fazer o relógio em tempo real. Nós também vamos usar o CI, o DS1307, que utiliza um cristal externo, além dele ser periférico externo ao microcontrolador, também usa um cristal de 32 kHz aproximadamente, e usa uma bateria externa também de 3 volts para caso o microcontrolador, caso haja uma perda de energia, né? E essa bateria é conectada nesse VPAT aqui, e ele também utiliza o protocolo I2C e os canais SCL e SDA do microcontrolador. Aqui nós temos uma rotina de leitura e escrita. Temos o bit de início, a gente faz esse bit de início, ele é transmitido, depois nós recebemos esse endereço, né? Aí nós temos um dado transmitido e o bit de parada, né? Quando nós estamos fazendo a leitura, nós precisamos de um bit de reinício para fazer essa leitura. Então, o bit de reinício ele é transmitido, porque nós primeiro precisamos fazer uma escrita para depois fazer a leitura. E aí nós recebemos esse endereço, acknowledge, recebe o dado, retorna o NEC, que é uma avaliação de desempenho, e ele retorna aqui para o bit de parada. No nosso projeto nós vamos utilizar 8 sensores de movimento que devem cobrir as 3 zonas diferentes, né? Quando pelo menos um dos sensores identifica movimento, ele envia um sinal lógico baixo para o microcontrolador, que dispara a sirene caso as etapas de configuração e habilitação de cada periférico esteja sendo feita de forma correta. Aí ele faz essa habilitação da sirene e retorna um nível lógico alto, né? Caso haja algum movimento em cada zona. Neste projeto, nós iremos utilizar um display que irá possuir um driver integrado, que é esse driver aqui, HD 447801. Ele é usado para exibir caracteres alfanuméricos. Então, como nós podemos ver, nós vamos ter aqui o nosso ATmega, com comunicação SCL, SDA e 2C por meio do nosso CI, PCF8574. Vamos para esse driver, né, para escrever caracteres alfanuméricos, e então é que nós iremos exibir as mensagens no display. Nessa tabela aqui, nós podemos ver as mensagens a serem exibidas no display e o nosso modo. Aqui nós podemos ver uma tabela que mostra a descrição das rotinas que serão exibidas no display de acordo com o modo, né? Aqui nós temos pânico, rotina de recuperação, qual será a senha, aqui a rotina de alterar a senha, habilitação, desabilitação do sensor, dentre outros. Agora eu vou mostrar a nossa MDE de alto nível. Bom, aqui temos, inicialmente nós estamos no setup, né? E aí nós vamos para o nosso estado desativado. Aqui, nesses quadradinhos, nós podemos ver as combinações do nosso teclado para ir para cada estado. Caso pressione R, vai para a recuperação, S vai para o pânico. Aqui, combinação para ir para o estado de ativado, combinação para ir para a programação, onde nós podemos fazer a alteração da nossa senha, habilitações ou associação, ajuste dos temporizadores, desabilitações ou desassociação. E aqui nas habilitações nós podemos habilitar o sensor, associar o sensor, habilitar a zona. Nos ajustes nós podemos fazer o ajuste de tempo de ativação, ajuste de tempo do timeout, ajuste de tempo da sirene,
Desabilitações ou desassociações, a gente pode desabilitar a zona, desassociar o sensor e desabilitar o sensor. Todas essas combinações aqui que vão vir do teclado. E aí ele retorna para o estado desativado. Bom, aqui nós temos a nossa rotina principal, que vai fazer a checagem dos botões, certo? A rotina geral dos botões, nós vamos falar um pouco mais. E aí ele escolhe o modo através de um switch case. E sempre que ele termina cada rotina, ele retorna para a função inicial, que é a rotina geral dos botões. Na rotina geral dos botões, nós temos dois botões a ser observados, o R e o S, que são assíncronos. E aí, quando a gente pressiona o botão R, ele zera esse contador habilita a interrupção interna de 1 Hz, e ele vai fazendo essa checagem desse contador que foi zerado anteriormente. Ele continua fazendo a leitura do botão até que ele seja solto. Quando ele é solto, ele vai para a rota de recuperação. No botão S, ele também espera o botão ser solto, liga a sirene, continua fazendo a leitura do botão e, por fim, desliga a sirene, né? Quando o botão estiver sendo apertado e quando ele for solto. Quando nós estamos na rotina desativado, ele fica identificando se o botão P foi pressionado. Caso o botão seja pressionado, então ele faz a leitura da senha, ele faz uma verificação para saber se a senha mexe ou não, e caso o botão A seja pressionado, ele informa se houve uma senha de ativação, né? E se essa senha é válida ou não. Na rotina ativada, ele fica aqui esperando essa flag de ativação, depois ele faz a checagem se o botão D foi pressionado ou não, e aí ele faz a leitura dos sensores. Caso o sensor ativado e o sensor habilitado e as zonas estejam habilitadas, aí ele ativa a sirene, seta a flag do alarme, liga o LED da zona, reinicia o temporizador e habilita a interrupção. Em outros casos, ele informa que precisa da senha de ativação, né? E faz a checagem se essa senha é válida ou não. Aqui nós temos a rotina de interrupção interna de 1 Hz, que ela é acionada a partir daquele contador na rotina dos botões, né? Aquele contador zerado, depois ele continua e aí ele faz essa rotina para fazer a interrupção interna. Bom, na leitura da senha, nós temos aqui a rotina geral dos botões, né? Nós temos aqui o timeout, né? Para poder sair, ou a tecla R e a tecla S, e aí, caso isso ocorra, o timeout, ele retorna falso e volta para a rotina geral dos botões. E aqui ele faz a verificação das senhas, né? Se for a senha mesh, a senha de ativação. Aí a permissão 0 é caso nenhuma das duas tiver dado certo, né? E ele retorna permissão igual a 0 e retorna true. Aí a senha de ativação permissão igual a 1, a senha mesh é a permissão igual a 2. Aqui na leitura de parâmetros da função, ele sempre vai funcionar assim, com true ou false, na leitura dos teclados. Vai sempre ser true ou false. Na rotina de programação, nós vamos primeiro esperar, né, que o usuário digite os parâmetros, né, e então ele faz a leitura do primeiro parâmetro e faz a comparação, né? Se tiver incorreto, ele continua fazendo a leitura do parâmetro. E aí, caso A, caso D, ele faz a leitura do segundo parâmetro. E aqui ele vai para as condições do segundo parâmetro. Caso não bata com nenhuma condição, ele continua fazendo essa leitura de cada parâmetro. E aí ele, caso iguale com
com as condições, ele faz cada condição correspondente, altera a senha, habilita o sensor, enfim, essas condições que estão aí. Bom, é isso. Comente, compartilhe, curta, caso você tenha gostado. E qualquer dúvida pode comentar, que estamos à disposição para comentar sobre esse nosso projeto. Obrigada a quem assistiu até aqui.